se você soma essa diversidade de gênero com diversidade racial na camada de liderança, o bottom line da empresa ele é impactado positivamente em até 35%. Então, a gente está falando de resultado concreto. Né? Por que não, então? Por que não acontece? Por que é tão desafiador? Né? Porque a gente está falando de dinheiro na mesa, assim, a gente está falando de um ambiente muito mais saudável para todas as pessoas. Então, por que não fazer? O ambiente corporativo que valoriza diferentes perspectivas, diferentes experiências e, sobretudo, diferentes pessoas, é um ambiente muito mais propício para alcançar melhores resultados, com mais criatividade e inovação. O Veroncast de hoje vai falar sobre diversidade e inclusão, uma pauta que pode, além de tornar nosso mundo mais justo, também pode mudar o resultado da sua empresa. Não saia daí, porque a conversa vai ser incrível. Eu sou Bruno Amaral e vem mais um Veroncast. Seja muito bem-vindo ao Veroncast, o podcast da Veron, que vem falar sobre inovação, melhores práticas em projetos e, sobretudo, como alavancar resultados no seu dia a dia. E hoje vamos trazer um assunto super relevante. Vamos falar sobre diversidade e inclusão, de como podemos potencializar o nosso ambiente, trazendo resultados mais sustentáveis para o nosso dia a dia. Gustavo, seja bem-vindo. Tema super relevante para a gente. Mais um episódio importante. Acho que com bastante assunto para a gente trocar, um assunto importante, diversidade, inclusão. E temos uma pessoa que tem a vida dedicada a isso, então acho que a gente vai ter muito assunto para trocar hoje. Então, hoje conosco, né, Gustavo, igual você bem trouxe, dando spoiler, a gente tem a Renata Torres. A Renata, ela é cofundadora da Diversidade Agora, uma consultoria estratégica de diversidade e inclusão para empresas, que oferece ferramentas, métodos e indicadores de impacto ADI nos negócios. E a Renata também faz parte do nosso conselho consultivo aqui na Veron Partners. Renata, muito obrigada por aceitar o nosso convite e bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Muito animada para fazer essa conversa aqui. Vamos lá. Legal. Renata, a gente que agradece a vinda. Temos certeza que vai ser um grande papo hoje. E para a gente começar, conta um pouco da sua trajetória, como que você entrou nessa temática de diversidade e inclusão, traz um pouco do seu passado, experiência profissional. Legal. Na verdade, a minha carreira ela foi toda desenvolvida no mercado de tecnologia, né, na indústria de tecnologia. Eu sou formada em engenharia de computação e sempre trabalhei atuando, né, em áreas de desenvolvimento de soluções, liderando, né, times de desenvolvimento de soluções tecnológicas a minha vida inteira. Foram mais de 25 anos nessa atuação. E, assim, um mercado extremamente masculino até hoje, né? Então, desde a época em que eu me formei até a minha atuação mesmo profissional, grande maioria do tempo eu era a única mulher no time ou a única líder, né? Mas isso até determinado momento nunca foi algo que estava muito presente para mim. Quando eu fui promovida a um cargo de alta liderança, né, na empresa onde eu trabalhava, trabalhei nessa empresa de consultoria por mais de 15 anos, aí sim, né, quando eu assumi uma posição ali de diretoria, era eu e mais 20 e tantos diretores homens, essa questão, né, da diversidade começou a ficar mais presente, porque começou a ficar evidente que tinha alguma coisa errada, né? A gente precisava ali ter uma participação maior, inicialmente de mulheres, que foi o que eu comecei a atuar mais fortemente. E aí eu comecei a montar alguns programas, né, de diversidade, principalmente com foco em gênero, para desenvolver mulheres que já estavam trabalhando, né, na nossa área, para atrair mais mulheres, principalmente para a camada de liderança. E quando eu vi, eu estava completamente apaixonada por esse tema. De certa forma, era um tema que estava presente do ponto de vista de formação dos times que eu liderei. Os meus times, eles sempre foram muito diversos. Talvez algo inconsciente.
e, consequentemente, eram times de alta performance. E à medida que eu comecei a estudar sobre o tema, isso foi ficando cada vez mais claro, né? Essa relação da diversidade com a performance, a melhoria da performance, dos resultados, da inovação. Então, eu comecei a me dedicar um pouco mais para o assunto, e quando foi em 2019 eu decidi que talvez fosse isso que eu queria fazer o resto da minha vida profissional, né? Então, eu comecei a me aprofundar, a me especializar, e em 2021 eu fiz essa transição de carreira, né? Não saí totalmente do mundo da tecnologia, porque esse é um assunto que sempre vai estar presente na minha vida, então continuo assessorando e aconselhando startups, por exemplo. Estou aqui no Conselho Consultivo da Verum Partners, mas decidi que grande parte da minha carreira profissional dali por diante seria dedicada a levar essa consciência do valor da diversidade e inclusão para outras organizações e principalmente para as lideranças dessas organizações. Então foi um pouco assim que eu entrei nesse mundo. Fantástico, Renata. Pegando pontos no teu passado, né, teve algum momento que foi essa virada de chave, né? Você comentou que teve 2019, depois 2020 e 2021. Ou seja, teve algum acontecimento que fez você despertar para a diversidade, né? E aí é legal que você trouxe essa conexão de diversidade com performance. Você, naturalmente, num ambiente de transformação, de digital, ele leva, né, a mulher talvez a ter um pouco desse, que é o mesmo contexto hoje também de engenharia e construção. Mas o que eu queria explorar é qual foi esse momento que te trouxe o porquê de tracionar, né, tão forte diversidade e inclusão. Eu acho que foi justamente nesse momento que eu assumi uma posição de alta liderança. Isso foi em 2015. Eu fui a primeira mulher na América Latina a ser promovida dentro da área em que eu atuava naquela empresa a um cargo de diretoria. E nesse momento, né, alguns desafios começaram a ficar um pouco mais evidentes. É sabido, né, que existem algumas questões que muitas mulheres passam dentro do ambiente organizacional. Alguns desafios para ser ouvida, alguns desafios para até mesmo falar sem ser interrompida, questões de desenvolvimento, de oportunidade. Então, acredito que esse tenha sido um momento ali importante de consciência de que algo precisava ser feito. E eu, como mulher e como líder, meio que assumi essa responsabilidade. Ninguém me pediu, né, para fazer nada em relação a isso. Foi algo que realmente eu entendi como sendo a minha missão ali, né? O que eu posso fazer, uma vez que eu estou dentro desse grupo e dentro desse espaço aqui de tomada de decisão, o que eu posso fazer para tentar mudar essa realidade? E aí eu comecei a estruturar, né, um programa de diversidade para trazer mais mulheres, para desenvolver mulheres, que rapidamente se transformou e evoluiu para outras dimensões de diversidade também. Então, depois de trabalhar gênero, a gente começou a trabalhar raça, a gente começou a trabalhar comunidade LGBT, e aí isso virou meio que, assim, não era a minha responsabilidade principal. Eu tinha ali um papel voltado para a transformação digital na indústria na América Latina, então eu tinha um time de desenvolvimento de soluções de indústria 4.0, mas essas questões elas começaram a se tornar muito relevantes no meu dia a dia. Até mesmo para conseguir entregar o resultado do meu time, porque quando eu assumi esse time de indústria 4.0, por exemplo, era um time 88% formado por homens, né? Era um time muito especialista ali na área de engenharia. E a questão da diversidade começou a ser, de fato, uma alavanca ali para conseguir inovar e entregar os resultados que a gente precisava entregar. Mas foi muito desafio, né? Porque como que você consegue, num time tão heterogêneo, sensibilizar as pessoas e as outras lideranças de que tem algo errado? Sim. De que algo, assim, é um time muito bem visto, um time que tinha pessoas muito competentes,
mas que tinham um potencial para ainda ser melhor muito grande que ninguém enxergava, né? Então, esse foi o principal desafio. Mas a virada de chave, Bruno, eu acho que foi justamente no momento em que eu tive ali um espaço dentro de um grupo executivo de alta liderança. Legal. Renata, qual a importância que você pode trazer para a gente das empresas investirem num ambiente que promova a cultura de diversidade e inclusão? E você trouxe um pouco na sua apresentação como que isso se conecta à melhora à produtividade, melhora de competitividade das empresas. Então, Gustavo, assim, isso já é comprovado, né? Existem várias pesquisas e estudos realizados globalmente por consultorias estratégicas, né? McKinsey, a própria Universidade de Harvard, que trazem resultados muito concretos em relação a aumento de resultado de negócio associado a questões de diversidade dentro das organizações. Então, por exemplo, empresas que têm uma liderança mais diversa, principalmente diversa em termos de gênero, ou seja, tem uma camada de liderança com uma participação relevante de mulheres, ela tem um aumento de até 19% na sua receita de inovação. Uma outra informação interessante é que se você soma essa diversidade de gênero com diversidade racial na camada de liderança, o bottom line da empresa ele é impactado positivamente em até 35%. Então, a gente está falando de resultado concreto, né? Uhum. Em termos de performance, de engajamento, de time, a gente sabe que quando um time, uma organização, né, é mais diversa e as pessoas têm um senso de pertencimento maior naquele ambiente, a gente tem uma diminuição potencial de até 50% no turnover da equipe. Então, eu deixo de perder, né, pessoas, porque as pessoas se sentem muito mais conectadas com a organização. Eu tenho até a possibilidade de aumentar em até 60% a performance do time. Então, são dados muito concretos. Os times eles passam a colaborar mais, a tomar decisão de maneira mais efetiva e mais rápida. Isso traz mais agilidade também no alcance dos resultados. Então, assim, quando a gente vai olhar para os benefícios, é meio que no-brainer, né? Por que não, então? Por que não acontece? Por que é tão desafiador, né? Porque a gente está falando de dinheiro na mesa, assim, a gente está falando de um ambiente muito mais saudável para todas as pessoas. Então, por que não fazer? E você trouxe aspectos claros, né? Melhoria de receita de inovação, melhoria de turnover, melhoria da performance, um ambiente mais colaborativo. Ou seja, igual você trouxe, é no-brainer, por que não? E por que não, mesmo assim, a gente tem essa dificuldade de construir um ambiente mais diverso, né? E aí eu queria trazer quais são os principais desafios que você enxerga na construção desses ambientes mais inclusivos, ambientes que são psicologicamente mais seguros no mundo corporativo e, sobretudo, quais são os principais erros que a gente tem ao implementar políticas, né, para a construção dessas iniciativas mais diversas e mais inclusivas. Então, assim, se é tão evidente, né, que faz bem para as pessoas e faz bem para os negócios, por que então é tão desafiador avançar com esse tema? Porque estamos falando de gente, né? Estamos falando de pessoas. E pessoas, elas têm, muitas vezes, seus vieses, todo mundo, né, tem vieses, os tais vieses inconscientes, que são características inerentes, né, ao funcionamento do nosso cérebro. E não é uma questão de avaliar pessoas melhores ou piores porque tem vieses ou não. Não, todo mundo tem viés. O que acontece é que as pessoas, normalmente, elas não têm consciência desses vieses e de como que esses vieses interferem no seu comportamento. Quando a gente vai falar sobre esses desafios, né, nos nossos clientes, não tem como a gente deixar de lado a necessidade, principalmente das lideranças das organizações, olharem um pouco para dentro, né? Entenderem
quais são essas crenças, esses julgamentos e até mesmo esses preconceitos que existem e que podem atrapalhar, né, essa busca por um time mais diverso e um time mais, uma organização mais inclusiva. Então, por exemplo, quando a gente fala, e aqui na realidade em que a Verum Partners está inserida, isso é muito verdade, né, que é uma realidade muito masculina, são obras, né, ambiente de obra, de construção civil. A gente sabe o quanto que tem de desafio, talvez, para mulheres frequentarem determinados lugares, realizarem determinadas atividades. Mas o que a gente vê é que algumas decisões são tomadas por elas. Ao invés de colocar essas escolhas e essas decisões, por exemplo, na mão e ali na decisão da própria mulher, algumas lideranças entendem que não, isso daqui não é para uma mulher fazer. Uma mulher não pode estar ali alocada em Carajás, por exemplo, porque é um lugar muito remoto, eventualmente difícil de acesso, vai estar exposta a determinado... Ok, só que isso tem que ser uma decisão dela. Óbvio que a organização vai precisar prover recursos ou processos ali para garantir algumas questões, mas o que a gente ainda vê são decisões sendo tomadas pelas pessoas em função de vieses. Então, eu diria que um dos principais desafios é a questão, né, do preconceito, dos vieses, do que a gente tem ali de verdades absolutas, crenças que precisam ser ultrapassadas. E vejo também um desafio muito grande em termos de envolvimento, engajamento genuíno por parte das lideranças, principalmente da alta liderança das organizações no tema. Porque, no fundo, o que a gente está falando aqui é de transformação cultural. E toda transformação cultural precisa acontecer a partir do engajamento, né, das lideranças. E a gente ainda vê muito desafio das lideranças entrarem realmente nesse tema da maneira correta, né? Com um propósito ali, não só porque é o certo a fazer, mas um propósito de garantir que as pessoas vão estar sendo consideradas, né? Que eu, de fato, preciso ter um time diferente para eu poder alcançar decisões mais efetivas, soluções mais criativas para problemas cada vez mais complexos. Então, quando a liderança tem tem ideia, né, do valor que a diversidade e a inclusão vai trazer, isso acaba acontecendo de maneira menos desafiadora. Perfeito. Pegando esse gancho das lideranças, acho que o papel delas está bem claro, né, de influenciar, de promover, de patrocinar essa política da diversidade, da inclusão, etc. Mas como que a gente pode desenvolver essas lideranças para que elas possam ajudar mais a sociedade nesse objetivo? Bom, antes de tudo, a gente precisa começar a falar sobre o tema, né? Acho que criar espaços na organização para que o tema efetivamente seja falado. Como é um tema complexo, e como eu falei, envolve a questão, às vezes, de endereçar vieses e preconceitos, muitas pessoas têm medo de falar sobre isso. Medo por, talvez, falta de conhecimento, de segurança em colocar as suas visões. A gente, infelizmente, vive hoje uma realidade no mundo todo, onde, dependendo de como... o que eu falo, né? Como vão interpretar ou como vão ouvir aquilo que eu falo, eu posso ser cancelado, posso ser julgado, posso ser, né? Esse medo, ele muitas vezes faz com que o tema não seja nem colocado na mesa. Então, para que a gente consiga começar a tratar, ele precisa existir. Então, dá espaço para as pessoas trazerem, né? Principalmente as pessoas colaboradoras, começar a ouvir. O que elas estão percebendo que precisa acontecer, precisa mudar? Quais são os principais desconfortos no dia a dia que elas estão experimentando? Porque muitas vezes as lideranças elas partem de um lugar em que, não, aqui a gente trata todo mundo igual, a gente não tem preconceito, ninguém, não é algo que acontece aqui, a gente não tem denúncias. Mas muitas vezes isso não acontece porque as pessoas não estão sentindo
segurança em trazer as questões. Então, para a gente poder desmistificar o tema e trazer as lideranças para a mesma página, normalmente a gente recomenda que as pessoas tenham um espaço para falar sobre o que está acontecendo, fazer um diagnóstico desse ambiente. E aí sim, a partir de dados, né, porque não existe como tratar desse tema sem informação, sem eu saber como que a minha equipe está formada em termos de grupos de pessoas de diversidade, né? Qual é o percentual de mulheres, de pessoas negras, pessoas com deficiência, de pessoas da comunidade LGBT? Quão diverso é esse time? Como que essas pessoas estão vivenciando ali o ambiente? Será que eu me sinto pertencente ao meu grupo? Será que eu entendo que eu tenho voz para trazer as minhas contribuições? Será que eu posso discordar? Será que eu tenho espaço para errar sem ser punido? Tudo isso precisa ser mapeado para que as lideranças sejam sensibilizadas de que eventualmente tem um problema. A partir do momento que elas, a partir de dados, né, isso é uma constatação. Assim que a gente entra numa organização onde o nível de consciência para as questões de diversidade e inclusão é muito baixo em termos das lideranças, quando a gente mostra esses fatos, mostra esses dados, aí elas entendem, opa, temos alguma coisa a fazer aqui. E aí, como é que a gente trabalha? Como é que pode ser trabalhado, né, o tema da liderança inclusiva? Com informação, com interesse, com conhecimento. Buscar, né, se interessar pelas pessoas, pelas características individuais, pelas regionalidades. Eu sei que, por exemplo, aqui na Verum, né, vocês têm pessoas de vários locais do Brasil, times muito diversos sobre o ponto de vista também de regionalidade. Isso tudo traz uma bagagem cultural muito grande, né, que precisa ser levada em consideração. Então, as lideranças elas precisam estar próximas do time para poder entender as necessidades das pessoas, porque quando a gente fala de diversidade é muito fácil a gente tentar colocar essas pessoas em caixinhas. Vamos então falar das mulheres, vamos então falar das pessoas negras, vamos então falar das pessoas com deficiência. Mas no fundo, o que a gente precisa é entender que diversidade é sobre as diferenças individuais. Eu preciso levar em consideração todo mundo, não deixar ninguém para trás. Então eu preciso saber quais são as necessidades e particularidades de cada um. Fantástico. Ou seja, no mundo cada vez mais polarizado, como é que a gente consegue entender a perspectiva do outro, né? Ou seja, tirar os medos, tirar os vieses, falar com a liderança. E aí, fazendo uma narrativa agora, olhando para o futuro, Renata, como é que você enxerga as perspectivas para esse desenvolvimento de uma cultura mais diversa e mais inclusiva nesse mundo corporativo, né? O que você enxerga como nossos próximos passos na construção de uma cultura mais diversa? Eu acho que as organizações até agora, assim, nos últimos 5 anos, né, acordaram muito, né, em relação à necessidade de implementar políticas e estratégias voltadas para a diversidade e inclusão. Mas elas focaram muito na questão da diversidade, na questão de trazer pessoas com características diferentes daquelas que já estavam dentro da organização. Ou seja, um foco muito grande em recrutamento, né? Em aumentar ali a diversidade do time. Mas a parte da inclusão, que é tão importante, se não mais até importante do que a questão da contratação, ela ficou um pouco de lado. E a gente vê algumas iniciativas que foram mal sucedidas em termos de vamos contratar a diversidade sem se preocupar em preparar o ambiente no qual essas pessoas entrariam, os times, as pessoas que já estavam ali, né, para tratar com essas diferenças. E aí muitas dessas iniciativas acabaram não dando resultado, porque depois de um tempo a pessoa chega, mas não consegue se sentir incluída, não consegue falar, não consegue ter suas ideias consideradas, não consegue ter oportunidade, de fato, dentro da organização. Então, eu diria que daqui para frente, o que a gente vê é uma preocupação maior com a questão da inclusão. Como é que eu me preparo até antes, né, enquanto liderança, enquanto time, enquanto organização, para ter um ambiente ali de segurança psicológica, para que a diversidade realmente tenha condições
né, de destravar esse potencial todo de colaboração, de inovação, de capacidade de solução de problemas que a gente sabe que com certeza são solucionados a partir de um time mais diverso. Então, eu vejo que tratar diversidade e inclusão como uma questão estratégica, discutir isso como um objetivo estratégico dentro da organização, como qualquer outro, trazer isso para accountability, responsabilidade da liderança de fazer isso acontecer de forma genuína, acho que são iniciativas que eu vejo as empresas mais preocupadas nesse momento. Para além de contratação de diversidade. É importante esse ponto que você trouxe. O pensamento de só contratar, trazer pessoas diversas para a organização não é o suficiente. Importante criar condições para essas pessoas sejam recebidas e consigam produzir, né? Consigam dar resultado. Importante. Sim. Você consegue trazer um case de sucesso que você tenha implementado ou na sua empresa ou nas empresas que você já viveu, que tenha trazido resultados consistentes? Tenho. O próprio case que eu implementei na época, nessa empresa de consultoria, uma consultoria global, uma das maiores, né, do mundo, a gente, nessa área de indústria 4.0, quando eu cheguei lá, como eu comentei, né, a gente tinha 11% só de mulheres dentro da área, era uma área de mais ou menos 120 pessoas, e depois de 3 anos, a gente chegou a um total de 450 pessoas e 22% de mulheres. Parece pouco, mas dentro daquela realidade, né, de uma área de tecnologia, voltada para a indústria de engenharia, é um resultado muito expressivo, porque não só a gente conseguiu fazer esse ponteiro mexer, a gente dobrou praticamente, né, até mais do que dobrou, o percentual de mulheres no time, mas a gente teve um resultado também de negócio muito maior quando a gente começou a tratar a diversidade como alavanca de inovação. As tecnologias que o grupo passou a desenvolver aumentaram também. A gente era uma equipe que tratava basicamente de automação industrial e TI industrial, então soluções bem delimitadas. Ao longo desses 3 anos, ao final desses 3 anos, a gente tinha soluções de inteligência artificial, de mobilidade, né, de digital twin, soluções muito mais diversas, tecnologias, né, muito mais diversas em função de trazer contribuições de pessoas mais diferentes do que a gente tinha no início. Então, acho que é um case de sucesso, mas que contou muito, né, com o apoio dos líderes que estavam ali, que conseguiram enxergar valor em mudar um pouco o perfil do time. Eram sempre contratadas pessoas das mesmas universidades, das mesmas formações, né, era todo mundo muito parecidinho. A gente precisou fazer um trabalho ali, né, de engajamento da liderança para abrir um pouco esse leque, porque se a gente fosse sempre trazer pessoas das mesmas origens, a gente ia sempre manter ali o perfil do time inalterado. Acho que é um case bacana de compartilhar, a gente dobrou o número de mulheres dentro do time e teve um resultado de inovação também expressivo. Legal. Acho que é fantástico, né? Não dá para fazer as mesmas coisas e ter resultados diferentes, né? Então, que aula, viu, Renata? Obrigado por compartilhar toda a experiência, o engajamento, né, em diversidade, inclusão. Você trouxe casos concretos, né, de quanto que isso impacta no negócio, não ficar raso, ou seja, não adianta a gente falar só diversidade, não trabalhar a inclusão, trazer consciência, né, o papel da liderança. Então, agradeço aí todo, né, o esclarecimento que você trouxe para a gente. Poderíamos ficar horas aqui, né, Gustavo? Absorvendo, aprendendo. Então, nosso muito obrigado, viu, Renata, por compartilhar. E para vocês, né, que nos seguem, compartilhem esse episódio. Vamos levar a diversidade e inclusão para a ponta, para o nosso dia a dia. Então, é um tema que traz, sim, resultados, mas, ao mesmo tempo, depende de você, né, enquanto liderança, apoiar. E a gente também, né, construir esse ambiente um pouco mais incluso para a gente atingir mais resultados. Renata, deixa aqui, né, meu agradecimento. Últimas palavras também, considerações finais, Gustavo. Vamos deixar a Renata falar. Não, obrigada, pessoal. É sempre um prazer aqui conversar sobre esse tema, né? Ter espaço para trazer essas
essas considerações, essas reflexões e provocações. Então, eu que agradeço aqui a oportunidade de falar com vocês. Muito bom. A gente agradece, Renata, a presença. Acho que é muito importante, necessário nos dias atuais. Obrigado mais uma vez. Quem não nos segue? Ativa o sininho, se inscreve lá, compartilha o podcast e até o próximo. O Veruncast é uma produção da Verum Partners e do Verum Institute. Esse episódio contou com roteiros de Joel Corsini, Bruno Amaral e Igor Favetti. Edição, Joel Corsini. Fotografia e imagens, Grace Lisboa. Som e mixagem, Felipe Barbosa. Logística, Camille Chikawa. Marketing, Rafaela Caetano. A Verum Partners e o Verum Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.